Convido você neste momento para que abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós faremos a princípio a leitura do verso 21 ao verso 30. E como o pastor Davi já havia mencionado, o Conselho Pastoral e juntamente com a igreja em assembleia nós decidimos o tema Restaura no Senhor, para ser o tema que nos direcionará durante esse ano de 2026. A restauração ela é importante em nossa caminhada espiritual, porque quando nós falamos sobre a restauração, nós estamos falando sobre a necessidade do arrependimento, sobre a necessidade do avivamento, sobre a necessidade do perdão, sobre a necessidade do recomeço, e por isso que de fato o Senhor nos dê um tempo de sermos restaurados pelo poder das suas mãos, pela sua gloriosa presença, e como Igreja Memorial Batista possamos dizer, ao final de 2026, que nós somos restaurados pelas mãos poderosas do Senhor. Portanto, eu convido então para que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, do verso 21 ao verso 30. Assim então nos diz a palavra do Senhor. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, é uma boa resposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolha um dos novilhos e preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e cortavam com facas. E se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Pedimos nessa hora que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Necessitamos ouvir a Tua voz. Mude pensamentos e raciocínios, Senhor. Quebre o coração mais duro nessa noite. Não pela minha palavra, porque eu não tenho poder e autoridade, mas pelo nome do Senhor.
Que nessa noite caia por terra os teus inimigos, toda potestade, e que o nome de Cristo Jesus seja exaltado e seja glorificado. Nós fazemos essa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, o tema dessa pregação é quando Deus nos chama de volta. Israel estava no seu momento de maior declínio espiritual. O rei Acabe foi o pior rei da história de Israel, não apenas porque ele havia estabelecido alianças que foram alianças terríveis, alianças políticas que não apontaram para a prosperidade nem para a segurança do povo, mas principalmente porque ele levou o povo de Deus à adoração a outras divindades. Após o seu casamento com Jezabel, a princesa da Fenícia, esse rei então, ele construiu no cume do monte altares para que as pessoas pudessem adorar Baal e outras divindades. Altares ao Deus de Israel foram destruídos, foram quebrados, foram queimados. E o povo então necessitava de uma volta, de se arrepender diante do Senhor. E por isso Deus levanta o profeta, para que o profeta pudesse apontar a necessidade de arrependimento e do conserto da aliança. Eu e você necessitamos e desejamos ter as nossas experiências espirituais, não é verdade? Por vezes eu encontro alguém falando assim: pastor, eu posso, orar a Deus para que Ele abra a minha visão espiritual e eu veja anjos? E às vezes eu digo assim: você está preparado para que os seus olhos verão? Nós queremos ter experiências espirituais e sobrenaturais. Há pessoas que estão à procura de um maior conhecimento da Escritura. Pastor, eu não quero apenas ter as minhas devocionais e ler de Gênesis ao Apocalipse, mas eu quero conhecer mais a Deus intimamente. Eu quero me aprofundar no conhecimento da Sagrada Escritura. Pastor, eu gostaria de ter uma resposta de Deus. Eu gostaria que Deus pudesse abençoar a minha vida, que Ele pudesse abençoar o meu casamento, que Ele pudesse abençoar os meus pés, as minhas mãos, de tal forma que aonde eu chegar, aonde eu tocar, aonde eu entrar, eu seja próspero pelo Senhor. Ah, pastor, eu quero ser abençoado. Ah, pastor, eu desejo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Há pessoas que querem cura, há pessoas que querem alívio para a sua ansiedade e agitação da alma. São os nossos desejos, a nossa busca. No entanto, muitas pessoas gostariam que essas buscas e aspirações pudessem acontecer de forma instantânea. Mas a vida passa, preste atenção no que eu vou dizer. A vida passa e há pessoas neste templo, há pessoas aqui neste santuário, que gastam a sua vida buscando as coisas do dia a dia, da rotina, do ordinário, as coisas materiais, e quando na verdade o que Deus deseja chamar a nossa atenção, e esta noite a palavra de Deus vem sobre o nosso coração, nos apontando uma necessidade, que não é simplesmente eu e você buscarmos o poder de Deus, buscarmos a bênção de Deus, buscarmos a resposta aos milagres de Deus, mas Deus nos chama nessa noite para um tempo da restauração, porque assim como Elias chamou o povo de Deus, e eles se colocaram diante do altar, e o profeta, ele faz ali, ele lança uma palavra de vigilância e exortação, porque ele diz assim: reparem o altar. Reparem o altar. O altar estava quebrado.
Quantas vezes nós apenas queremos receber de Deus os benefícios, mas não há uma busca sobre intimidade. Os altares foram derribados, os altares foram quebrados, porque o povo decidiu voluntariamente servir e adorar a outros deuses, senão o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Deus pode, mas Ele não tem compromisso com quem não tem fé, nem zelo, nem temor e nem obediência. Adão e Eva, quando estavam no jardim, eles poderiam ter comido e Deus disse a eles: vocês podem usufruir de todas as árvores, os frutos, mas há uma árvore que vocês não devem se aproximar, há uma árvore que vocês não devem comer daquele fruto. Mas na verdade, Adão e Eva cometeram o erro que nós cometemos, porque eles foram seduzidos a serem como Deus, conhecedores do bem e do mal, e nós precisamos entender essa noite que nem sempre o que nós desejamos está de acordo com a vontade de Deus. Há uma palavra de Deus lançada sobre a nossa vida, há o Evangelho redentor e poderoso de Cristo Jesus. A essa palavra nós devemos cumprir e obedecer. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que diz o Espírito Santo de Deus. Se desejamos ser uma igreja restaurada, precisamos buscar e encontrar em nossa vida, precisamos buscar e observar quais são os altares que nós destruímos com as nossas próprias mãos. O Senhor nos convida ao arrependimento, Ele deseja se relacionar conosco, Ele se revelou a nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele enviou Jesus Cristo para nos purificar de todo o pecado. E por isso, nessa noite, eu quero convidar para que nós possamos não fazer as escolhas erradas, mas que possamos rejeitar filosofias, que possamos rejeitar ideologias que caminham contra o princípio regenerador e poderoso da palavra do Senhor, do seu Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Você necessita restaurar um altar quebrado na sua vida? Só você pode dizer isso em seu coração. Há princípios preciosos nessa noite. O primeiro princípio é um chamado para esse aproximar da presença de Deus, um retorno à presença de Deus. E antes de nós entrarmos aqui e mergulharmos no ponto 1, apenas dizer que esses versos do ponto 21, do versículo 21 até o versículo 29, Elias ele faz questão de demonstrar ao povo e apontar aonde estava o erro. Elias diz a eles: olha, vocês estão vacilando entre dois pensamentos, vocês precisam tomar uma decisão. Se é a Deus que vocês vão adorar, adorem ao Senhor. Se é a Baal, façam a escolha. E por isso aquele Monte Carmelo é um lugar muito importante. Quando o profeta convida o povo a subir o Monte Carmelo para ter aquele momento do confronto, é porque ele estava disposto a desafiar aquela divindade, porque o costume daquele tempo é que Baal era o deus da fertilidade, da produtividade. E naquele lugar foram erguidos postes ídolos e altares a Baal. Então, quando Elias convida o povo a subir o Monte Carmelo, ele está chamando o povo para demonstrar o poder de Deus, porque ele sabia que Deus responderia através do povo, do fogo, e o Baal ficaria em silêncio. Com isso, ele mostraria para a nação, para o rei, de que há Deus em Israel. O Deus que vocês adoram tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não fala. Não ouve, tem boca, mas não fala. É um Deus falso, mas o Deus verdadeiro de Israel é o Deus a quem nós devemos prestar adoração.
Primeira lição, então, chamado para se aproximar, esse retorno à presença do Senhor. Olha comigo novamente o verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias restaurou o altar do Senhor, e esse altar estava em ruínas. E é isso que Elias faz. Elias convida o povo a se aproximar. Elias convida o povo a encarar aquele altar, o altar que estava quebrado. E a partir daquele momento em que o povo olhasse para aquele altar e percebesse que o altar estava quebrado, que eles pudessem reconhecer que algo essencial havia sido deixado para trás, havia sido abandonado. O pecado havia tomado conta do coração daquele povo, e quantas vezes nós nos afastamos do altar. E na verdade, quando nós nos distanciamos do altar, é porque o nosso coração já se distanciou do Senhor. Eu não sei se você ficou sabendo, mas eu fiquei profundamente chocado com a notícia de um escritor evangélico americano, que eu particularmente li alguns livros, o Philip Yancey. Ele confessou o seu pecado e disse: estou deixando a minha função, o ministério, porque enquanto eu escrevi os meus últimos livros, 8 livros, nos últimos 8 anos, eu estava vivendo em adultério. Alguém que se propõe a se entregar a uma vida de pecado é porque decididamente já decidiu no seu coração se afastar da presença de Deus. Quando nós deixamos o altar, é porque a presença de Deus, os seus ensinos, os seus mandamentos, a sua palavra já não faz sentido para nós. Deus convida cada um de nós essa noite para que possamos olhar para este altar, para que possamos buscar em nossa vida, para que possamos olhar para Deus e dizer: Senhor, nós precisamos de avivamento. Nós precisamos, e eu desejo, precisa ser a sua oração pessoal. Senhor, é a minha oração, Senhor, é o meu desejo, Senhor, é a minha busca. Eu quero recomeçar, eu quero ser restaurado, eu quero que a minha família seja restaurada, eu quero que o meu relacionamento com o Senhor seja restaurado, eu quero, Senhor, me aproximar do teu altar, Senhor, me dê sede pelas manhãs, eu quero ler a tua palavra, Senhor, me incomode pelo teu Espírito, eu quero orar ao Senhor durante o meu dia, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. Eu necessito da tua presença na minha vida. O salmista disse: Senhor, assim como suspira a corça pelas correntes das águas, a minha alma suspira pela presença do Senhor. Nós precisamos da restauração, meus irmãos, da restauração do Senhor em nossas vidas. Infelizmente, nós vivemos um tempo de uma espiritualidade confortável, em que muitos estão buscando o Deus da resposta, mas não querem o Deus da intimidade. Fazemos barganhas com Deus, e Ele conhece o nosso coração. Há relacionamentos que são criados por interesse. Uma moça sabe quando um rapaz, e ela percebe no decorrer do relacionamento, quais são as suas intenções. O rapaz pode perceber da mesma forma, e Deus nos dá sabedoria, mas quantas vezes nós nos aproximamos de outras pessoas porque nós temos apenas interesse, nos assentamos na mesa de alguém que possa nos oferecer algum benefício. Não existe uma entrega verdadeira, não existe uma entrega voluntária, é uma aproximação por interesse. Os filhos fazem muito bem isso, e você já é adulto, você é crescido, você é adolescente, jovem, muitas vezes nós fizemos isso com os nossos pais. Obedecemos porque senão ficaríamos de castigo. Você obedece hoje porque o seu pai vai deixar você sem um aparelho de celular, sem a internet, sem o Wi-Fi. Sem o Wi-Fi eu não sobrevivo.
Oh, papai, eu te amo. Mamãe, tu és tudo para mim. Relacionamentos por interesses. O Senhor nos convida a chegarmos a Ele não pelas buscas, tão somente, mas pelo desejo da intimidade. Buscar a sua face. E ainda nós aprendemos aqui, a reconstrução do altar é necessária. Não apenas nós percebermos. Primeiro momento, nós nos aproximarmos e olharmos e reconhecermos, o meu altar está quebrado. Se não há esse reconhecimento, todo o esforço, tudo que alguém vier a fazer a partir desse momento, tudo será em vão. O coração endurecido, a mente cauterizada, os olhos tapados. Primeiro momento, por isso que o profeta Elias convida o povo a se aproximar do altar. Estão vendo porque o coração de vocês está dividido? Estão adorando a Baal, mas o coração está distante de Deus. Olhem para o altar está quebrado. O que era necessário fazer? Era necessário reparar o altar. E por isso o verso 30, na segunda parte, nós encontramos: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Olha o verso 31, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a que tinham vindo da palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. O texto aqui, de forma enfática, está nos mostrando, nos revelando nessa noite que o problema não era simplesmente a ausência de Deus, mas a negligência humana. Eles sabiam que o altar estava quebrado, mas o que fariam, o que fizeram a partir daquele momento? Eles reconheciam que estavam distantes de Deus, mas o altar permaneceu quebrado. Então Elias toma essa atitude: eu vou reparar esse altar, o altar que foi abandonado. E essa reparação, meus irmãos, exige de nós intencionalidade. Pegarmos as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, e dizer: Senhor, com as minhas próprias mãos, eu estou disposto a ousadamente restaurar o altar da comunhão, o altar da adoração, o altar da intimidade. Porque Elias sabia que era necessário a restauração do altar. Ele já havia feito a proposta. Ele disse aos profetas de Baal e aos profetas de Aserá: escolham o sacrifício, eu vou escolher o meu sacrifício. Preparem o altar de vocês e eu prepararei o meu altar. Mas uma coisa, não coloquem agora o fogo, porque o Deus verdadeiro é o Deus que responderá através do fogo. Na verdade, Elias estava chamando a atenção para o poder de Deus. O poder não estaria no fogo, mas a quem responderia o altar com o fogo. E por isso era necessário que ele chamasse a atenção do povo, que eles percebessem que o altar estava quebrado e a necessidade da restauração daquele altar, e de como eles estavam sendo um povo idólatra, um povo distante, com o coração endurecido, para que, através do altar já restaurado, o fogo de Deus descesse, e aquele fogo sobre o altar pudesse ser a resposta naquele tempo para aquela nação. Não podemos negligenciar. Quando eu disse que a restauração ela precisa ser intencional, é intencional de verdade. São escolhas que nós fazemos na nossa vida. Você tem tempo no seu dia de você pegar a sua Bíblia e você separar um tempo de uma leitura devocional, mas muitas vezes o que nós fazemos, escolhemos gastar o nosso precioso tempo com outras coisas. E será que essas outras coisas já não ocuparam lugar no nosso coração? Os muitos vídeos que assistimos, as séries ótimas, espetaculares, mas que ocupam toda a nossa agenda.
E talvez você vai erguer o seu altar, mas o seu altar ficará ali, sem a sua adoração, sem o seu reconhecimento, sem a sua aproximação. Por quê? Porque precisamos ter intencionalidade, precisamos acordar pela manhã e dizer: Senhor, eu desejo ter que o meu primeiro pensamento seja te desejar, te buscar, te encontrar. Mas o que nós fazemos muitas vezes, e eu tenho me policiado para isso, ao despertar pela manhã, correr para o WhatsApp e saber se alguma notícia nova chegou. São escolhas intencionais que nós fazemos. Eu não sei se você acompanhou desde o final da semana passada aquele jovem que subiu o pico. E ele disse depois de uma reportagem: eu abri mão de passar a virada do ano com a minha família para me aventurar com uma desconhecida que eu havia conhecido há menos de 2 meses. E ele subiu, e ele se sentiu mal, e a sua nova amiga, que queria descer aquela trilha rapidamente e chegar no acampamento, disse a ele: olha, como você não consegue andar de forma mais rápida, você não está se sentindo bem, então eu vou passar adiante, eu vou com a outra equipe. E ela desceu e ele ficou para trás. 1º de janeiro, desaparecido. 2º de janeiro, desaparecido. Dia 3 de janeiro, desaparecido. Dia 4 de janeiro, ninguém o encontrou. Mais de 500 pessoas procurando por aquele rapaz. Drones, profissionais preparados, equipamentos espalhados por toda a região, por toda a montanha. E aquele jovem caminhou e andou e desceu 20 quilômetros, sentindo dores, fraqueza, sem se alimentar, apenas bebendo a água da cachoeira quando ele encontrava algum ribeiro, e ele avistou uma fazenda, um rancho, e ali ele foi reencontrado. E aí, ali ele foi recebido. Escolhas que nós fazemos. Por isso as escolhas de um servo de Deus, de alguém que decide caminhar com o Senhor, precisa ser a escolha certa, a escolha com sabedoria. Não podemos desejar ter a sabedoria que vem do mundo, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E o Senhor fala na sua palavra em Tiago, ele disse que todos aqueles que pedem a sabedoria, Ele a dá voluntariamente, Ele não coloca nada como impeditivo. Mas será que nós estamos buscando a sabedoria de Deus, o discernimento para esse tempo da reconstrução do nosso altar que foi quebrado? E alguém pode dizer assim: pastor, mas a restauração, ela dói, ela machuca, e é verdade. Porque no processo da restauração você vai precisar deixar algumas coisas para trás. Você vai precisar abandonar alguns pecados. Você vai precisar estar disposto a ser confrontado. Mas a restauração é o desejo de Deus para a nossa vida nessa noite. Que sejamos restaurados pela presença do Senhor. Quando Elias apontava para o altar a necessidade da restauração e da oferta que precisaria ser colocada sobre o altar, na verdade, ele também já estava apontando para algo maior. Porque ali, como homem, sujeito às suas paixões, como diz também Tiago na sua epístola, ele precisou, com as suas mãos, reparar o altar, organizar as pedras, representando as tribos, que embora o reino dividido, mas Deus estava sinalizando com as 12 pedras que o desejo dele era que a nação fosse uma, um só pensamento, uma só direção, um só propósito, um só coração. Elias, com suas mãos, precisaria colocar a oferta sobre o altar, mas ele estava apontando para algo maior.
porque chegaria um tempo que Jesus Cristo, Ele não apenas se colocaria diante do lugar da oferta ou do sacrifício, Ele seria a própria oferta, Ele era o sacrifício vivo, santo, agradável aos olhos de Deus, e Ele nos recoloca diante do Pai. Amém por isso? Se andamos em pecado, se andamos em nossos desejos carnais, o Senhor Jesus também, Ele se apresenta diante do Pai, quando nós honramos, quando nós buscamos a sua presença. E Ele é a oferta, e Ele é o sacrifício voluntário, e Ele se coloca naquela cruz, e o seu sangue é derramado por nós, e através do sangue de Jesus, a ira de Deus é afastada, e nós somos alcançados pela graça, a graça de Deus. O sangue de Cristo que nos purifica, mas precisamos ter uma postura, uma decisão firme e contundente em nosso coração, na nossa alma, de rejeitarmos tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário à voz de Deus, tudo aquilo que é carnal, e nos inclinarmos a uma vida no Espírito. E por fim, Deus envia a resposta. O verso 38, nós não lemos o verso 38, devido ao nosso tempo, mas eu quero fazer essa leitura. Vamos ler a partir do verso, gostaria que colocasse na tela o verso 36 até o verso 38. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que, segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. E o verso 39, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos ler juntos o verso 39? Vamos lá? Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, Deus se manifestou. Os profetas de Baal gritaram, os profetas de Baal clamaram, os profetas de Baal dançaram ao redor do altar para o sacrifício, os profetas se cortaram. E Elias, ele zomba, ele usa de suas palavras irônicas, quando ele diz: quem sabe ele não respondeu porque talvez esteja viajando, ou quem sabe ainda não tenha respondido porque esteja dormindo, e haja então a necessidade de alguém se aproximar e acordar a Baal. Ele foi de fato irônico, porque ele sabia que não haveria resposta. Como nós sabemos que as coisas que ocupam o nosso coração não nos satisfazem, não trazem as respostas que nós precisamos, só há um Deus, só há um que pode fazer, só há um que pode realizar, só há um que pode salvar, só há um que pode curar, e Ele é Jesus Cristo. Há pessoas que estão se desgastando, procurando resposta em outros lugares. Não há resposta em outro lugar, não há resposta em outras pessoas, não há resposta no homem, a resposta está em Jesus. Por isso o povo clamou em uma só voz: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Ele de fato é o Deus Todo-Poderoso, e quando Ele responde, não há ninguém que possa impedir o agir das suas mãos. Fazendo uma visita essa semana, a esposa do nosso irmão Cláudio Gontijo, ore por ele, disse: pastor, nós vamos orar e vamos crer. Foi acometido com um câncer. Nós vamos crer que Deus vai nos responder. E ele disse assim para nós: pastor, mas eu já falei para ela.
Falei: filha, já estou preparado. Se Deus quiser me levar, eu já estou pronto. Ela falou: irmão, pastor, mas a gente quer ter ele mais com a gente. Eu falei: meu irmão, eu também quero, nós queremos, como igreja, nós queremos que o irmão viva mais. Mas o Senhor sabe, o Senhor pode, só Ele pode realizar. A medicina põe o seu limite. E tudo bem. Mas há coisas que só o Senhor é capaz de fazer. Não coloquemos limites para a ação de Deus. Só o Senhor é Deus. Ele é poderoso. E Elias glorifica o nome do Senhor. Ele reconhece, porque quando chegou o momento do sacrifício, quando nós lemos, ele se aproxima do altar e ele clama a Deus: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se fique sabendo hoje, ele não queria a glória para si. Ele está dizendo, e disse claramente, que se fique sabendo hoje que tu és Deus em Israel. E quem eu sou? Ele disse: eu sou apenas um servo. Não podemos determinar, pessoas que querem determinar a Deus. Eu determino o Senhor, como se Deus fosse um servo que devesse a nós obediência. E Elias está reconhecendo: Senhor, se o Senhor não manifestar, eu não posso fazer nada. Glorifica o teu nome, honra o teu nome. Eu sou o teu servo, tu és o Deus. Queremos restauração, precisamos reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Você, casal, reconheça o poder e a autoridade de Deus sobre a sua família, sobre o seu casamento. Seja um marido fiel, seja uma esposa fiel, seja um esposo dedicado, seja uma esposa dedicada. Filhos, obedeçam aos seus pais como ao Senhor. Servo, dedique-se na sua empresa, no seu trabalho, como ao Senhor, porque tudo que você faz com as suas mãos, você glorifica o nome de Deus, e Deus é glorificado através das nossas vidas. A glória de Deus, nós somos apenas instrumento do Senhor. Se desejamos ser restaurados, essa precisa ser a nossa consciência nessa noite. Precisamos nos arrepender, precisamos de temor, precisamos da adoração verdadeira. Só o Senhor é Deus. E quando a transformação vier, o avivamento ele vai chegar. O que é o avivamento? Vidas rendidas, pessoas arrependidas diante do trono de Cristo. Quando o avivamento vem, o avivamento pode passar, como na história nós já presenciamos. Histórias de avivamentos ao redor do mundo. O avivamento ele passa. Mas quando o avivamento passa, ele deixa rastros. Ele deixa transformações. Ele deixa mudança. E nós deixaremos o legado. Restaura-nos, Senhor. Que o Senhor possa olhar para o nosso coração e ter misericórdia de nós. Por fim, então, o nome de Cristo foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado. Os profetas de Baal foram mortos. E sabia que o rei Acabe, ele tinha uma ira profunda contra o profeta. Porque o profeta mandava o recado e mandou o recado de que não haveria a chuva, e de fato não choveu. E o fato de não haver chuva durante um bom tempo, bons meses, trouxe prejuízo para o reinado. Então o rei não queria ver, como diz lá em Minas, nem pintado a ouro, o profeta nem pintado a ouro.
Mas agora, através dessa manifestação de Deus, a resposta pelo fogo, o profeta está deixando claro que ele não fazia por ele mesmo, ele agia em nome de um poder superior, que era a presença e o poder de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Se estamos em Cristo, precisamos pedir que Ele venha nos purificar. Mas quando nós falamos de restauração, precisamos lembrar que antes da resposta, que no caso do texto aqui era o fogo, precisa ter o altar. Antes da glória, a restauração dos corações. O Senhor, Ele não mudou, Ele continua respondendo. Mas Ele deseja que o nosso altar, o meu altar, o seu altar, se está quebrado, se está destruído, seja nessa noite, a partir de agora, restaurado para a glória de Cristo. E o Espírito Santo nos chama, portanto, a esse exame do nosso coração. E a pergunta que eu faço é: o que precisa ser restaurado na sua vida? Qual a disciplina espiritual foi deixada para trás, foi abandonada? Cristo está pronto para reacender a chama do seu coração, para te dar um recomeço. Ele é o sacrifício verdadeiro. E Ele está aqui nessa noite para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. Fiquemos de pé, vamos cantar essa canção, que seja uma oração para nós, e ainda depois nós vamos orar juntos nessa noite, entregando a nossa vida em consagração ao Senhor.
movimentação santa. Eu sei, 5 anos estou no memorial, eu sei como nós somos comedidos em muitas coisas. Mas em alguns momentos da nossa trajetória, antes da cura, a restauração, antes do casamento restaurado, intimidade com Deus, antes das bênçãos que queremos alcançar, restauração diante do Senhor. Eu queria neste momento, nós vamos cantar mais uma vez, Toma o Meu Coração. Se você nessa noite deseja se aproximar e reaproximar de Deus, restaurando o altar que foi quebrado, restaurando a adoração na sua casa, desejando mais a presença de Deus na sua vida, na sua família, só você sabe as respostas que você tem procurado. E se nessa noite Deus mostrou a você o caminho, dizendo: olha, se você se aproximar de mim, se você depender mais da minha graça, do meu favor, eu irei abrir portas que estão fechadas, eu derramarei bênçãos sobre a sua casa, eu restaurarei a sua vida, o seu coração, as suas emoções. E nós precisamos estar diante de Deus rendidos. Se for o seu desejo, Senhor, eu quero restauração em alguma área da minha vida, eu quero convidar você ousadamente a perceber o seu altar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E vem aqui à frente, vamos orar juntos, buscando esse tempo de restauração de Deus. Há poder do Senhor, e o Senhor está aqui nessa noite para mudar a sua história. Vamos cantar, e eu quero que você saia do seu lugar de forma ousada. Vem à frente, nós vamos orar juntos. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Eu quero hoje fazer igual aquelas igrejas avivadas, que o pastor diz assim: olha, eu ia terminar agora, mas eu quero dar mais uma chance. Há pessoas que estão acorrentadas por alguns pecados, e você não vai se libertar por si mesmo. Há poder no sangue de Jesus. Talvez o seu coração esteja endurecido, as canções, os hinos não fazem mais sentido na sua vida, mas você nessa noite reconhece, aqui neste lugar de adoração: ah, Senhor, eu preciso da Tua presença, ah, Senhor, eu preciso do Teu poder. Restaura o meu coração, restaura a minha adoração, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero convidar você, nós vamos cantar o coro mais uma vez dessa canção. Se você precisa que o Senhor restaure a sua vida, a sua alma, a sua adoração, o cântico dos seus lábios, que nessa noite seja uma noite também de libertação, em nome de Cristo Jesus. Vamos cantar. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu você, se você pode, nesse momento, vamos todos nós, os que estão aqui à frente, você que está no seu banco, vamos fazer essa oração juntos, de joelho, diante do Senhor, reconhecendo que há Deus em Israel, há o Deus verdadeiro e poderoso. Senhor, louvado seja o Teu nome.
Nós não estamos de joelhos diante de um altar, estamos diante de uma presença, que é a presença do Senhor. Abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Como pessoas, cada um na sua particularidade, na sua individualidade, nós precisamos de Ti, mas também precisamos da Tua manifestação como igreja. Restaura-nos, Senhor. Aponte para nós o caminho em que devemos andar. Mostra-nos, Senhor, revela-nos os erros, os pecados, as transgressões que nós cometemos. Nós queremos a restauração. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Não queremos ser apenas uma igreja grande, mas uma igreja que adora ao grande Deus verdadeiro, Senhor, o Senhor dos exércitos, o Cristo ressurreto, que está aqui nessa noite. Visita-nos, Senhor, com poder e graça. Coloca o nosso coração sintonizado à Tua presença, Senhor, e nós viveremos para Te amar. E nós viveremos para Te adorar. Quebranta o nosso coração. Há corações aqui nessa noite que estão endurecidos pelo pecado, Senhor. Mas pelo Teu poder, o Senhor é poderoso para desfazer, ó Deus, o nosso coração e nos colocar um novo coração. Olha para essas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor. Vidas rendidas diante do Teu altar, trazendo as suas necessidades, trazendo o desejo sincero de restaurar aquilo que foi quebrado, de retomar o lugar daquilo que foi abandonado. Ah, Senhor, nós sabemos que não é fácil, é um recomeço difícil, é um recomeço árduo, mas não é por nós, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome, é pelo poder do Senhor, é pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Usa-nos, levanta-nos para o louvor do nome de Cristo Jesus, não apenas hoje, não apenas essa semana, mas até que o Senhor venha nos buscar, e nós estaremos para sempre na Tua presença. Coloca alegria em nossos lábios, coloque um novo cântico em nós, para que possamos ser um testemunho vivo para essa geração, da Tua graça, do Teu amor e da Tua salvação. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa nos dar uma semana de descanso, uma semana de intimidade com Ele. Nós vamos orar, esperar os irmãos voltarem aos seus lugares. E com essa oração, assim, portanto, nós nos despedimos do nosso culto essa noite. Nosso primeiro dia da semana começa assim, com o coração esperançoso, de altares reerguidos pela mão poderosa do Senhor. Pai, obrigado pela Tua presença. Nos conduz em paz e em segurança aos nossos lares. Que a Tua presença seja conosco essa semana. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, ó Deus, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja presente e derramado sobre o Teu povo hoje e para todos sempre. Amém.